Helena Cavalcanti observava o próprio reflexo no imenso espelho de moldura dourada, enquanto as costureiras ajustavam as últimas camadas de renda francesa em seu vestido de noiva impecável. O tecido branco de seda pura deslizava por suas curvas com uma perfeição quase divina, simbolizando o ápice de um sonho cultivado, tua adolescência, ao lado de Gabriel. O homem que ela acreditava ser o seu destino final. O œil dos cristais bordados à mão refletia a luz do lustre de cristal, iluminando um rosto que transbordava uma felicidade genuína e uma expectativa vibrante pelo grande dia. As mãos habilidosas da estilista principal moviam-se com rapidez, garantindo que cada detalhe do véu de 5 metros estivesse perfeitamente alinhado ao penteado clássico de Helena, que sorria para si mesma. Ela imaginava a expressão de admiração no rosto de Gabriel quando as portas da catedral se abrissem, revelando não apenas a mulher que ele amava, mas a parceira que esteve ao seu lado durante toda a ascensão da construtora de sua família. O silêncio luxuoso do ateliê era apenas interrompido pelo som suave das tesouras e pelo batimento rítmico e acelerado do coração apaixonado da jovem noiva. De repente, a vibração insistente de seu celular sobre a mesa de mogno quebrou a harmonia do ambiente, atraindo a atenção de Helena, que estendeu o braço cuidadosamente para não amassar o tecido. Uma notificação de mensagem de Gabriel surgiu na tela bloqueada. Algo comum entre o casal, mas o conteúdo inicial visível fez o sangue dela gelar instantaneamente no corpo ainda aquecido pela emoção. Com os dedos trêmulos, ela desbloqueou o aparelho e leu as palavras que transformariam seu conto de fadas em um pesadelo público. Seco e cruel. Desprovido de qualquer resquício de humanidade ou compaixão, Gabriel afirmava sem rodeios que o casamento estava cancelado, alegando que a união com a família Cavalcanti não trazia mais os benefícios estratégicos necessários para a sobrevivência de sua empresa diante da crise. Ele mencionou friamente que já havia assinado um acordo de compromisso com Letícia Menezes, a herdeira do império concorrente, cujos recursos financeiros eram a única tábua de salvação para suas ambições desmedidas. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés calçados em sapatos de grife, enquanto o ar se tornava pesado e sufocante dentro daquela sala que antes parecia um paraíso de seda. As costureiras perceberam a palidez súbita de Helena e o modo como o celular escorregou de suas mãos, caindo silenciosamente sobre o tapete persa. Mas o choque as impediu de reagir imediatamente ao desastre. Helena não chorou no primeiro momento, pois a magnitude da traição era tão vasta que sua mente se recusava a processar a destruição completa de sua dignidade em meras linhas de texto. Gabriel não teve sequer a coragem de olhar em seus olhos, ou de ligar para explicar como 10 anos de história poderiam ser descartados em troca de uma fusão corporativa lucrativa. Lá fora, o barulho de notificações incessantes começou a ecoar nos telefones das funcionárias do ateliê, sinalizando que a notícia já havia sido vazada para os sites de fofoca da alta sociedade de forma estratégica. Letícia Menezes, conhecida por sua arrogância e desejo insaciável de superar Helena em tudo, já havia postado uma foto de mãos dadas com Gabriel, ostentando um anel de diamante colossal. O plano de humilhação era completo e cirúrgico, visando destruir Helena não apenas emocionalmente, mas também socialmente, transformando-a na noiva abandonada diante de todos os convidados influentes da cidade inteira. A raiva começou a substituir o entorpecimento inicial, uma chama fria e calculista que acendeu nos olhos castanhos de Helena, enquanto ela olhava para o vestido que agora parecia uma mortalha de seus sonhos. Ela gesticulou para as costureiras começarem a abrir os botões de pérola nas costas. Seus movimentos agora eram bruscos e decididos, despojando-se daquela fantasia de fragilidade que o amor lhe impusera. Cada camada de tule retirada era como uma escama de pele velha, sendo arrancada para revelar uma mulher que Gabriel e sua nova aliada jamais seriam capazes de compreender ou subjugar. Enquanto se vestia com suas roupas casuais de linho escuro,
Helena ouviu o clamor dos repórteres que já se aglomeravam na porta do ateliê, sedentos pelo primeiro registro do rosto devastado da herdeira traída. Ela sabia que sua família, respeitada porém conservadora, estaria em pinto de colapso com o escândalo financeiro e moral que Gabriel acabara de desencadear ao romper o contrato nupcial sem aviso prévio. Mas, em vez de fugir pelos fundos, ela ergueu o queixo, retocou o batom vermelho com precisão milimétrica e preparou-se para enfrentar o tribunal da opinião pública com uma ferocidade silenciosa. Ao sair pela porta principal, os flashes das câmeras a atingiram como uma saraivada de balas. Mas Helena não cobriu o rosto, nem apressou o passo, mantendo uma postura de rainha diante do caos. Ela ignorou as perguntas invasivas sobre a traição de Gabriel e a ascensão de Letícia, caminhando diretamente para o seu carro com uma elegância que deixava claro quem era a verdadeira autoridade ali, dentro do veículo. Ela ligou para o seu advogado de confiança e deu ordens claras para liquidar todos os seus bens remanescentes e preparar sua partida definitiva daquela cidade tóxica. A decisão estava tomada no âmago de sua alma ferida, mas agora endurecida pela realidade brutal de um mundo onde o poder e o dinheiro superavam qualquer promessa feita sob o altar da conveniência. Ela não ficaria para ser alvo de piedade ou de risadas maldosas nos salões de festas, pois o nome Cavalcante merecia um destino muito maior do que ser associado ao fracasso de um homem medíocre. Helena olhou pelo retrovisor para o prédio do ateliê, deixando para trás os destroços de sua vida antiga com a promessa solene de que voltaria em seus próprios termos de vitória. Durante o voo para uma nova cidade, onde ninguém conhecia sua história ou sua queda, Helena passou as horas estudando diagramas de arquitetura avançada e relatórios financeiros que guardara por precaução ao longo dos anos. Ela não era apenas uma noiva bonita, mas uma arquiteta brilhante cujas ideias haviam sido a base secreta de muitos sucessos de Gabriel, que ele agora teria que replicar sem o gênio dela. A solidão da cabine de primeira classe era o casulo onde sua nova identidade estava sendo forjada, longe do alcance de qualquer homem que ousasse subestimar sua inteligência estratégica e coragem. 3 anos de silêncio absoluto se seguiram, durante os quais Helena se transformou em uma lenda invisível no mercado de arquitetura de luxo, operando sob um pseudônimo que evocava mistério e uma competência técnica inigualável. Ela aprendeu a ler as nuances do poder nas sombras, construindo uma rede de contatos que valorizava o segredo e a eficiência acima da exposição midiática barata que Gabriel tanto amava cultivar. Enquanto isso, ela acompanhava de longe a decadência gradual da empresa de seu antigo noivo, que enfrentava problemas estruturais graves que só ela saberia como resolver ou explorar. A oportunidade perfeita de retorno surgiu quando o conglomerado de Arthur Valente, o homem mais rico e temido do país, anunciou uma competição internacional para o projeto de sua nova sede monumental na capital. Arthur era conhecido por sua implacabilidade nos negócios e por uma vida privada guardada a 7 chaves, sendo o único jogador no tabuleiro com poder suficiente para esmagar os Menezes sem qualquer esforço. Helena enviou seu portfólio, sabendo que sua visão audaciosa e sua capacidade de transformar concreto em poesia seriam impossíveis de ignorar por um homem com o gosto refinado dele. O encontro inicial com Arthur Valente ocorreu em um escritório envidraçado que parecia flutuar acima das nuvens, onde o ar rarefeito combinava com a intensidade do olhar frio e calculista do magnata que a esperava. Arthur não se deixou impressionar pela beleza de Helena, mas sim pela precisão cirúrgica de seus argumentos técnicos e pela audácia de seus planos que desafiavam as leis da física e do mercado. Havia uma faísca de reconhecimento mútuo entre as duas almas predadoras, um entendimento silencioso de que ambos haviam sido esculpidos pela dor e pela necessidade de domínio absoluto em seus campos. Arthur revelou que sabia exatamente quem ela era, apesar do pseudônimo, e que admirava a forma como ela havia desaparecido e se reconstruído do zero. Sem pedir ajuda a ninguém de seu passado, ele precisava de mais do que uma arquiteta. Ele precisava de uma esposa
que pudesse circular nos níveis mais altos do governo e da indústria. Alguém com o nome Cavalcante e o espírito de uma guerreira. O acordo que ele propôs não era baseado em romance, mas em uma aliança de ferro que daria a Helena o trono que lhe fora roubado e a Arthur a legitimidade necessária. Helena sentiu uma descarga de adrenalina percorrer seu corpo ao perceber que o destino a colocara exatamente onde ela precisava estar para executar sua vingança contra Gabriel e Letícia de forma definitiva. Aceitar a proposta de Arthur Valente significava entrar em um jogo onde as apostas eram a própria vida e a reputação. Mas ela já não tinha medo de perder nada que fosse superficial. Ela estendeu a mão para selar o pacto, seus dedos encontrando a firmeza do aperto de Arthur, marcando o início de uma era onde a noiva abandonada se tornaria a imperatriz do novo império. A preparação para o retorno triunfal exigia uma transformação física e psicológica que Helena abraçou com uma disciplina militar, refinando cada gesto e palavra para emanar uma autoridade que fosse ao mesmo tempo hipnotizante e letal. Ela não era mais a jovem ingênua que chorava por uma mensagem de texto, mas uma estrategista que via cada interação social como uma batalha a ser vencida com elegância e astúcia. Arthur providenciou os melhores recursos, desde joias exclusivas até informações confidenciais sobre as fraquezas financeiras dos Menezes, que agora estavam perigosamente expostos a um ataque coordenado no mercado. Enquanto isso, Gabriel vivia uma farsa em seu casamento com Letícia, que se revelara uma mulher mimada e incapaz de oferecer o suporte intelectual que Helena um dia proporcionara com tanto amor e dedicação. Ele sentia falta da clareza de pensamento de sua ex-noiva e da forma como ela antecipava os problemas antes que se tornassem crises. Algo que Letícia compensava apenas com gastos excessivos e escândalos sociais. O arrependimento começava a corroer as bases de sua confiança, especialmente quando ouviu boatos de que uma figura poderosa estava se movendo para adquirir as dívidas pendentes de sua empresa moribunda. O palco estava montado para a grande revelação durante a gala anual de caridade, o evento mais prestigioso, onde todos os inimigos e aliados se encontrariam sob o brilho falso das luzes de luxo. Helena escolheu um vestido que lembrava a armadura de uma deusa, em tons de esmeralda profunda que realçavam a determinação em seu olhar e a palidez nobre de sua pele perfeitamente cuidada. Ela entrou no salão ao lado de Arthur Valente, causando um silêncio absoluto que se espalhou como uma onda de choque, enquanto centenas de pares de olhos tentavam processar a visão da mulher ressuscitada. Gabriel, que estava no meio de um brinde hipócrita com os Menezes, deixou sua taça de cristal cair no chão, o som do vidro quebrando ecoando como o sinal do início de seu fim. Ele viu Helena caminhar com uma graça que ele nunca soube apreciar, sua mão descansando com posse no braço do homem, que poderia comprá-lo e vendê-lo 10 vezes antes do café da manhã. Letícia ficou paralisada de ódio, reconhecendo imediatamente que a beleza e a aura de Helena haviam evoluído para algo que o dinheiro e o sobrenome Menezes jamais poderiam comprar ou replicar. São Paulo era um mar de concreto e luzes que engoliu a identidade de Helena Cavalcante com a mesma facilidade com que ela se permitiu desaparecer do mapa social do Rio de Janeiro. Escondida sob o pseudônimo de Lena Castro, ela construiu uma reputação sólida e enigmática no competitivo mercado de arquitetura de luxo, operando a partir de um sótão industrial convertido no coração da Vila Madalena. Suas linhas eram ousadas, desafiando a gravidade e o convencionalismo, o que atraía clientes que buscavam o extraordinário sem se importar com o rosto por trás dos projetos inovadores e precisos. O estúdio de Helena era um santuário de minimalismo, onde o som do tráfego urbano era filtrado por vidros duplos, criando um silêncio produtivo que alimentava sua criatividade incansável e sua sede de perfeição. Ela passava noites inteiras debruçada sobre plantas complexas, utilizando softwares de última geração para dar vida a estruturas que antes existiam apenas em seus sonhos mais audaciosos e técnicos. Cada detalhe, desde a escolha do mármore até a integração da iluminação inteligente,
Era planejado com uma precisão matemática que não deixava margem para erros, refletindo a nova armadura psicológica que ela havia construído. O reconhecimento veio na forma de prêmios internacionais conquistados sem que ela precisasse subir ao palco, preferindo manter a aura de mistério que apenas aumentava a demanda por seu trabalho exclusivo. O mercado especulava sobre quem seria a mente brilhante capaz de projetar o novo Museu de Arte Contemporânea, mas Helena mantinha-se fiel ao seu isolamento voluntário e estratégico. Ela sabia que a exposição precoce poderia atrair os fantasmas do passado, e ela ainda não estava pronta para enfrentá-los sem ter uma base de poder inabalável sob seus pés calejados pela longa jornada de superação. Arthur Valente era um nome que pairava sobre a economia nacional como uma sombra onipresente. Um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua reputação de ser completamente desprovido de sentimentos humanos. Como presidente do Grupo Valente, ele controlava setores que iam da tecnologia à infraestrutura. E sua busca pela sede perfeita o levou inevitavelmente ao nome de Lena Castro. Ele não era um homem de aceitar intermediários ou desculpas, exigindo um encontro presencial com o arquiteto que havia ousado rejeitar 3 de seus diretores executivos durante as negociações preliminares do contrato bilionário que ele oferecia. O encontro foi marcado em um restaurante privado no topo de um arranha-céu na Avenida Paulista. Um local onde o poder se manifestava na discrição absoluta e no serviço impecável. Helena chegou pontualmente, vestindo um terno cinza de corte impecável que exalava uma autoridade silenciosa. Seus cabelos presos em um coque rigoroso que destacava a estrutura óssea de seu rosto maduro. Ao ver Arthur sentado à mesa de canto, ela sentiu um calafrio de reconhecimento ao notar o olhar penetrante do homem, que parecia ser capaz de ler os segredos mais profundos de qualquer pessoa. Arthur não se levantou para cumprimentá-la, mas fez um gesto imperceptível para que ela se sentasse. Seus olhos azuis gelados, analisando-a com uma curiosidade técnica que Helena achou intrigante e desafiadora. Ele mencionou que o portfólio dela era o mais impressionante que já vira em sua longa carreira, mas que estava mais interessado na pessoa que se escondia por trás de tantos segredos e pseudônimos. Helena não desviou o olhar, mantendo uma calma aparente que escondia o turbilhão de cálculos estratégicos que fazia enquanto avaliava a postura e o tom de voz do magnata à sua frente. Ele deslizou uma pasta de couro preta pela mesa, contendo documentos que revelavam não apenas sua verdadeira identidade como Helena Cavalcante, mas também detalhes minuciosos sobre o golpe financeiro que Gabriel havia orquestrado. Arthur sabia da traição, da humilhação pública e da forma como a família Cavalcante fora drenada de seus recursos através de manobras jurídicas duvidosas e cruéis de seus adversários. A revelação não a abalou fisicamente, mas Helena sentiu uma centelha de respeito pelo alcance da inteligência de Arthur, que havia cavado onde todos os outros desistiram de procurar a verdade oculta e dolorosa. O magnata explicou que sua posição no conselho de administração do Grupo Valente exigia que ele estivesse devidamente casado para garantir o controle total das ações da família antes do final do ano fiscal. Ele não buscava amor, pois considerava o sentimento uma fraqueza que turvava o julgamento, mas precisava de uma parceira com o intelecto e a classe necessários para ser sua aliada absoluta. A proposta de Arthur era um casamento de conveniência, um contrato legal e social que transformaria Helena na mulher mais protegida e influente do país em troca de sua lealdade profissional e discrição. Helena ouviu a proposta com uma paciência de predador, processando cada vantagem que aquela união poderia lhe proporcionar no caminho para a vingança que ela planejava há 3 longos e solitários anos. Ela perguntou quais seriam as garantias de que Arthur não interferiria em seus planos pessoais contra Gabriel e os Menezes, deixando claro que não seria uma peça decorativa em seu tabuleiro. Arthur sorriu levemente, um gesto que não alcançou seus olhos frios, e garantiu que o poder dele seria o escudo e a espada que ela tanto precisava para executar sua justiça particular com eficácia.
Eles passaram as horas seguintes discutindo cláusulas de confidencialidade, termos financeiros e a logística de uma vida compartilhada, que deveria parecer autêntica para o mundo exterior, enquanto permanecia puramente estratégica e fria. Helena exigiu autonomia total sobre seus projetos de arquitetura e o acesso irrestrito à rede de informações do Grupo Valente para monitorar os movimentos de seus antigos desafetos com precisão cirúrgica. Arthur concordou com todos os pontos, reconhecendo que a ambição e a inteligência de Helena eram ativos valiosos que justificavam qualquer concessão que ele pudesse fazer durante aquela negociação tensa e muito decisiva. O ambiente ao redor deles parecia ter desaparecido, deixando apenas dois estrategistas em uma bolha de planos futuros e alianças de ferro que mudariam o cenário corporativo da nação de forma irreversível. Helena sentia o peso do destino sobre seus ombros. Mas agora, esse peso era sustentado por uma vontade de ferro e pela certeza de que o tempo de se esconder havia acabado. Ela olhou para a cidade lá embaixo, as luzes agora parecendo soldados prontos para segui-la em sua marcha de retorno triunfal ao topo da pirâmide social, onde ela sempre pertencera por direito e mérito. Arthur estendeu sua mão sobre a mesa, não em um gesto de afeto, mas como um selo em um pacto de sangue metafórico que uniria suas trajetórias de forma indelével a partir de agora. Helena apertou a mão dele, sentindo o calor controlado da pele de um homem que nunca perdia o controle de si mesmo ou das situações complexas ao seu redor. Naquele momento, o contrato foi selado sem a necessidade de mais palavras, marcando o fim da vida anônima de Helena Castro e o renascimento glorioso e implacável de Helena Cavalcante Valente perante a sociedade nacional. A mudança para a mansão de Arthur no Jardim Europa foi o primeiro passo prático de sua nova existência, exigindo que ela deixasse para trás o sótão que servira de refúgio e laboratório. Ela levou apenas seus esboços mais preciosos e o desejo ardente de ver a expressão de Gabriel quando ele percebesse que a mulher que ele tentou destruir era agora sua superior hierárquica. A residência de Arthur era um monumento à opulência sóbria, cheia de arte valiosa e sistemas de segurança avançados que garantiam a privacidade necessária para que seus planos fossem amadurecidos longe de olhares alheios. A dinâmica doméstica entre os dois era baseada em um respeito mútuo e em um distanciamento cortês que evitava conflitos desnecessários, mas permitia uma colaboração intelectual intensa durante os jantares de trabalho. Arthur frequentemente compartilhava relatórios sobre a saúde financeira precária da empresa de Gabriel, que sofria com má gestão e a ganância desmedida da família Menezes em todas as frentes de atuação. Helena analisava os dados com a mente de uma engenheira de guerra, identificando os pontos de pressão onde um único movimento estratégico do Grupo Valente poderia causar o colapso total do império inimigo. Ela também iniciou uma transformação estética sutil, mas poderosa, atualizando sua imagem para refletir a sofisticação e o poder que agora emanavam de cada poro de sua pele, bem tratada e revitalizada. Arthur contratou os melhores especialistas para garantir que Helena tivesse acesso às últimas tendências da moda internacional, mas ela sempre mantinha um toque de rigidez clássica que a distinguia das outras socialites. Sua voz tornou-se mais grave e confiante. Suas palavras eram escolhidas com uma precisão que não deixava espaço para dúvidas ou interpretações errôneas sobre sua nova e inabalável posição de autoridade. Arthur observava o crescimento de sua esposa contratual com uma satisfação que ele raramente demonstrava, percebendo que Helena era mais do que uma aliada. Ela era um reflexo de sua própria natureza implacável. Ele começou a levar a reuniões de alto nível com ministros e presidentes de bancos, onde Helena brilhava ao oferecer insights técnicos que surpreendiam até os veteranos mais experientes do setor imobiliário. O boato sobre o misterioso casamento de Arthur Valente começou a circular nos bastidores do poder, criando uma expectativa febril para o momento em que o casal finalmente faria sua estreia pública oficial. Enquanto isso, Helena preparava a primeira armadilha comercial contra a empresa de Gabriel.
utilizando uma subsidiária discreta do Grupo Valente para adquirir terrenos estratégicos que eram vitais para o próximo grande empreendimento dele. Ela sabia que Gabriel estava contando com esse projeto para saldar as dívidas massivas que havia acumulado com os Menezes e com credores internacionais que já estavam perdendo a paciência com seus atrasos. A interceptação de Helena foi executada com tal elegância que Gabriel não teve a menor ideia de que a mão por trás de seu fracasso iminente era a mesma que ele desprezara cruelmente. À noite, Helena costumava observar a vista da cidade do terraço de sua nova casa, refletindo sobre como a dor da traição havia se transformado em uma bússola que a guiava agora. Ela não sentia mais o vazio deixado por Gabriel, mas sim uma plenitude fria, de quem sabe que a justiça está sendo tecida fio a fio sob sua supervisão cuidadosa. A solidão que antes a atormentava fora substituída pela companhia de Arthur, que, embora distante emocionalmente, oferecia uma solidez intelectual que Helena passara a valorizar acima de qualquer promessa vazia de amor romântico ou lealdade. Em uma dessas noites, Arthur aproximou-se dela e entregou um envelope dourado que continha o convite oficial para a gala de caridade que ocorreria no mês seguinte na mansão dos Menezes. Era o convite que ela estava esperando. O palco perfeito para a revelação de sua nova identidade e para o início do fim do reinado de mentiras de Gabriel e Letícia. Helena olhou para o papel luxuoso e sorriu. Um gesto cheio de promessas sombrias e vitória antecipada. Enquanto Arthur permanecia ao seu lado em um silêncio cúmplice que valia mais do que 1000 juramentos solenes. Eles revisaram os últimos detalhes do plano de entrada, garantindo que cada olhar e cada palavra trocada durante o evento servissem ao propósito de desestabilizar os inimigos e consolidar a reputação de Helena. Arthur treinou Helena em técnicas de negociação de alta pressão, ensinando-a a usar o silêncio como uma arma para forçar o oponente a revelar suas fraquezas sem que ela precisasse dizer uma única frase agressiva. A simbiose entre os dois era agora absoluta, transformando-os em uma força da natureza que ninguém na alta sociedade estava preparado para enfrentar ou sequer para compreender em sua totalidade. Helena retirou-se para seus aposentos, sentindo o pulsar constante de uma adrenalina que não a deixava dormir, pois o amanhã trazia consigo a promessa de um acerto de contas histórico e devastador. Ela sabia que a partir daquele momento não haveria volta e que seu nome ficaria gravado na memória de todos como a mulher que transformou a derrota em um império de glória. O espelho em seu quarto refletia uma versão dela que a Helena de 3 anos atrás mal reconheceria. Uma guerreira pronta para o combate final sob as luzes brilhantes da hipocrisia social. A formalização da união entre Helena e Arthur não foi celebrada com flores ou votos românticos, mas sim com a assinatura de documentos jurídicos complexos que selavam seu destino mútuo. Dentro do escritório revestido de carvalho escuro, o som da caneta de ouro deslizando sobre o papel timbrado era o único ruído audível, enquanto advogados de elite observavam o nascimento de uma parceria que abalaria as estruturas do país. Helena sentia o peso do sobrenome Valente ser incorporado à sua identidade, não como um fardo de submissão, mas como um escudo contra os ataques daqueles que zombaram de sua vulnerabilidade. Arthur Valente operava como um mestre enxadrista, e Helena rapidamente provou ser a peça mais poderosa e imprevisível em seu tabuleiro estratégico de alta voltagem. Eles passavam horas analisando os balanços financeiros do Grupo Menezes, identificando falhas de gestão que Gabriel, em sua arrogância cega, havia negligenciado durante os últimos anos de expansão descontrolada e temerária. A inteligência de Helena, aguçada pelo desejo de justiça, permitia que ela visse padrões onde outros viam apenas números aleatórios, transformando cada descoberta em uma munição letal para o confronto que se aproximava de forma inevitável e gloriosa no horizonte social da elite paulista. A frieza que agora emanava de Helena era um contraste fascinante com a jovem apaixonada que um dia acreditou na eternidade de promessas vazias feitas sob o sol do rio.
Ela aprendeu a compartimentar suas emoções, enterrando a dor do abandono sob camadas de lógica pura e ambição refinada, tornando-se uma criatura de eficiência absoluta e beleza gélida e hipnotizante. Arthur observava essa metamorfose com um interesse que transcendia o profissional, reconhecendo nela uma versão feminina de sua própria natureza implacável, forjada no fogo das provações e na solidão do poder supremo, que ambos agora compartilhavam de forma tão íntima e calculista. As investigações conduzidas pela equipe de inteligência do Grupo Valente revelaram que Gabriel não apenas traíra Helena, mas também estivera envolvido em esquemas de corrupção sistêmica para sustentar o estilo de vida luxuoso de Letícia. O Império dos Menezes, que parecia uma fortaleza inexpugnável, estava, na verdade, sustentado por uma rede frágil de empréstimos obscuros e contratos superfaturados que Helena pretendia expor no momento mais oportuno e devastador. Ela sabia que a queda de um gigante exigia paciência e precisão cirúrgica. E cada documento obtido era uma peça fundamental no quebra-cabeça que desmantelaria a reputação de seus inimigos perante os olhos de todo o mundo corporativo. No cotidiano da mansão, a relação entre Helena e Arthur evoluía para uma simbiose intelectual, onde o respeito mútuo era a única moeda de troca permitida entre ambos. Embora seus quartos fossem separados pela vasta extensão de um corredor repleto de antiguidades, as luzes de seus respectivos escritórios permaneciam acesas até altas horas da madrugada, iluminando a dedicação de dois predadores focados em seus objetivos comuns. Eles compartilhavam refeições rápidas e discussões densas sobre geopolítica e economia, construindo um vocabulário próprio que excluía qualquer sentimentalismo barato, focando apenas na expansão do poder e na consolidação de uma dinastia que ninguém ousaria desafiar ou questionar seriamente. A preparação para a gala anual de caridade tornou-se o foco central das atividades de Helena, que via no evento a oportunidade perfeita para declarar guerra aberta de forma sofisticada. Ela selecionava pessoalmente cada detalhe de sua aparência, desde o tom exato do tecido de seu vestido exclusivo até a disposição das esmeraldas que adornariam seu pescoço com uma elegância letal e soberana. Arthur providenciava acesso a informações privilegiadas sobre a lista de convidados, garantindo que Helena soubesse exatamente quem seriam seus aliados e quem deveria ser neutralizado antes mesmo do primeiro brinde de champanhe ser oferecido nos salões dourados da opulência paulista. Enquanto isso, em seu escritório decadente, Gabriel sentia uma pressão invisível aumentar sobre seus negócios, sem conseguir identificar a origem exata dos ataques que minavam sua credibilidade no mercado. Ele atribuía as dificuldades à instabilidade econômica global, ignorando os sinais de que uma inteligência superior estava manipulando os bastidores para isolá-lo de seus parceiros comerciais mais influentes e leais. Letícia, alheia à gravidade da situação financeira, continuava exigindo luxos excessivos que drenavam o pouco capital que restava, agindo como um catalisador para o desastre iminente que Helena preparava com uma calma quase divina e uma determinação que beirava a obsessão purificadora e justa. A reputação de Helena como arquiteta sob o nome de Helena Castro continuava a crescer exponencialmente, tornando-se um ativo estratégico que Arthur utilizava para abrir portas antes fechadas ao seu conglomerado. Ela assinou o projeto da nova torre residencial do Grupo Valente, uma obra que prometia revolucionar o conceito de sustentabilidade e luxo tecnológico na América Latina, consolidando sua posição como uma das mentes mais brilhantes da sua geração. Sua capacidade de liderar equipes de engenheiros veteranos com uma mão firme e uma visão clara forçou até os críticos mais céticos a reconhecerem sua autoridade técnica, dissipando qualquer sombra de dúvida sobre sua competência inabalável e profissional. Apesar da couraça de gelo, havia momentos de vulnerabilidade silenciosa quando Helena caminhava pelos jardins da mansão sob a luz do luar, refletindo sobre a brevidade da felicidade humana e a permanência da justiça. Ela se perguntava se a vingança traria a paz que buscava ou se apenas preencheria o vazio deixado pela traição com um novo tipo de escuridão igualmente profunda e solitária.
Arthur, observando-a das sombras da varanda. Raramente interrompia esses momentos de introspecção, respeitando o processo de cura e endurecimento de uma mulher que ele passara a admirar não apenas como uma ferramenta de poder, mas como um ser humano singular. Na última reunião, antes do grande evento, Arthur entregou a Helena uma pasta, contendo as provas definitivas do desfalque que os Menezes haviam cometido contra os acionistas minoritários de sua própria empresa de construção. O material era explosivo e capaz de destruir carreiras inteiras em questão de minutos, sendo o toque de misericórdia que Helena aguardava para desferir contra aqueles que um dia tentaram apagá-la da existência social. Ela olhou para as evidências com uma satisfação contida, sentindo que o círculo da justiça estava finalmente se fechando, transformando a vítima do passado na juíza implacável de um futuro onde a verdade seria a única lei permitida. Arthur notou o brilho de determinação nos olhos de Helena e comentou, com sua voz grave e desprovida de emoção desnecessária, que ela estava pronta para enfrentar o mundo sob sua nova e poderosa luz. Helena agradeceu com um aceno de cabeça imperceptível, reconhecendo que, sem o suporte e a visão estratégica do magnata, seu caminho para o topo teria sido muito mais árduo e repleto de armadilhas perigosas. A aliança entre os dois transcendia o contrato matrimonial, tornando-se uma fusão de propósitos que os tornava virtualmente invencíveis diante de qualquer oposição que a elite hipócrita e corrupta pudesse tentar organizar contra sua ascensão absoluta. A fraqueza de Gabriel sempre fora sua incapacidade de enxergar além das aparências imediatas. Um erro fatal, que agora o deixava vulnerável aos movimentos calculados de uma mulher que ele subestimara cruelmente por tanto tempo e dedicação. Helena lembrava-se de como ele costumava ridicularizar suas opiniões sobre finanças corporativas, considerando-as irrelevantes, perto de sua suposta genialidade nos negócios imobiliários. Algo que agora se revelava como uma ironia amarga e deliciosa. Ela não sentia mais ódio, mas sim um desdém intelectual por um homem que desperdiçara o talento e a lealdade de quem mais o apoiara em seus momentos de maior incerteza e fragilidade estrutural corporativa. Letícia Menezes representava tudo o que Helena desprezava na alta sociedade e a vacuidade moral. O uso do poder para oprimir os mais fracos e a dependência absoluta de um nome de família sem mérito próprio ou esforço. A rivalidade entre as duas, que começara de forma unilateral por iniciativa de Letícia, estava prestes a atingir um ápice onde apenas a competência real e a força de caráter poderiam determinar quem permaneceria de pé no final. Helena sabia que Letícia tentaria usar a calúnia e a fofoca como armas, mas ela estava preparada com a verdade e o peso institucional do Império Valente para esmagar qualquer tentativa de difamação pública rasteira. Os detalhes logísticos para a entrada triunfal de Helena na gala foram revisados uma última vez pela equipe de segurança de Arthur, garantindo que nenhum imprevisto pudesse manchar a perfeição do momento planejado meticulosamente. O protocolo exigia que Arthur fizesse um breve discurso sobre os investimentos futuros do grupo, e ele planejava usar esse palanque para introduzir Helena como a nova diretora estratégica de arquitetura e sua esposa oficial perante a elite. Era um cheque-mate duplo que consolidaria o poder de Helena e enviaria uma mensagem clara de que qualquer ataque contra ela seria interpretado como uma declaração de guerra direta contra o próprio Arthur Valente e seu império. Ao final daquela noite longa e produtiva, Helena permitiu-se um momento de repouso, olhando para o horizonte da cidade de São Paulo, que agora parecia estar aos seus pés de forma submissa e expectante. Ela respirou fundo, sentindo a força renovada de quem não apenas sobreviveu ao naufrágio, mas aprendeu a comandar o oceano e as tempestades que um dia ameaçaram afogar sua esperança e sua dignidade. O dia de amanhã não seria apenas uma festa social, mas o início de uma nova era de justiça e renascimento, onde a fênix cavalcante finalmente bateria suas asas de fogo sobre as cinzas do passado, traído e amargo. O sol começou a nascer no horizonte,
pintando o céu com tons de laranja e ouro. Refletindo a ambição que queimava no coração da mulher, que se recusou a ser uma nota de rodapé na história de um homem medíocre, Helena sentia-se revigorada e pronta para o confronto. Sabendo que cada passo que dera nos últimos 3 anos a trouxera exatamente para este ponto de convergência entre o destino e a vontade suprema. Arthur apareceu na porta do escritório, seus olhos encontrando os dela em um entendimento mudo que selava o início da operação que transformaria a paisagem social da nação de forma profunda e definitiva por muitas décadas. Helena focou sua atenção em um projeto específico de Gabriel, o edifício Esmeralda, que apresentava falhas estruturais graves escondidas sob uma fachada de luxo e acabamentos caros que enganavam os compradores incautos e ansiosos. Ela obteve os relatórios técnicos originais que haviam sido alterados por engenheiros corruptos a mando de Gabriel para reduzir custos e aumentar as margens de lucro de forma irresponsável e criminosa perante a lei civil vigente. Expor essa fraude não apenas destruiria a empresa de Gabriel, mas também o enviaria para a prisão por colocar em risco a vida de centenas de famílias que confiavam na integridade de suas construções arquitetônicas e comerciais. Arthur observava a frieza cirúrgica com que Helena manipulava as informações, sentindo uma satisfação sombria ao perceber que sua aposta nela fora o investimento mais lucrativo e emocionante de sua vida corporativa e pessoal até agora. Ele nunca encontrara uma mente que operasse na mesma frequência que a sua, capaz de enxergar o grande esquema das coisas enquanto prestava atenção aos mínimos detalhes que faziam toda a diferença entre o sucesso e o fracasso total. A parceria deles estava deixando de ser meramente contratual para se tornar uma aliança de almas gêmeas intelectuais que encontravam beleza na perfeição da execução estratégica e na destruição de seus inimigos mútuos. O poder, Helena descobriu, não estava apenas no dinheiro ou no sobrenome, mas na capacidade de permanecer calma e calculista enquanto o mundo ao redor entrava em colapso devido à ganância e à falta de visão estratégica de longo prazo. Ela não desejava mais a aprovação da sociedade, que a abandonara em seu momento de maior necessidade, mas sim o domínio absoluto sobre as engrenagens que moviam essa mesma sociedade hipócrita e superficial. Cada decisão que tomava era um passo deliberado em direção a um trono que ela construíra com suas próprias mãos, utilizando as pedras que atiraram contra ela para pavimentar o caminho de sua ascensão gloriosa e solitária. A última prova do vestido de gala ocorreu sob um silêncio reverencial, com Helena observando-se não como uma noiva, mas como uma general, prestes a marchar para sua maior e mais importante vitória no campo de batalha social. O tecido verde esmeralda parecia pulsar com uma energia própria, simbolizando a esperança que ela resgatara do abismo e a autoridade que ela agora exercia sobre sua própria narrativa de vida e superação. Arthur entrou na sala e colocou um colar de diamantes negros em seu pescoço, um presente que marcava o início da fase final de seu plano audacioso para redefinir as regras do jogo do poder nacional. Com o coração batendo em um ritmo constante e gélido, Helena finalizou os preparativos mentais para a jornada que começaria oficialmente na noite seguinte sob as luzes da alta sociedade. Ela sabia que não haveria espaço para erros, pois seus inimigos estariam atentos a qualquer sinal de fraqueza que pudesse ser explorado para desestabilizar sua nova imagem. A parceria com Arthur era sua maior vantagem, e ela pretendia usar cada recurso disponível para garantir que a justiça fosse servida em um prato de prata decorado com a ruína total de seus antigos opressores e traidores financeiros e corporativos. O palacete dos Menezes brilhava sob a luz de centenas de refletores, projetando uma aura de opulência que escondia as rachaduras profundas na base financeira daquela linhagem decadente. O jardim de inverno fora transformado em um salão de baile monumental, onde as colunas de mármore estavam envoltas em eras de seda e luzes de LED discretas que simulavam o brilho das estrelas. A elite econômica do país desfilava entre as mesas repletas de iguarias importadas, enquanto o som suave de uma orquestra de câmara
Fornecia a trilha sonora perfeita para as conversas sussurradas sobre fusões, aquisições e os escândalos mais recentes. Gabriel caminhava pelo salão com uma taça de champanhe na mão, exibindo um sorriso ensaiado que não conseguia disfarçar completamente a inquietação que latejava em suas têmporas ultimamente. Ao seu lado, Letícia Menezes desfilava um vestido de cetim dourado excessivamente ornamentado, agindo como se fosse a rainha indiscutível daquele reino de aparências e falsidades corporativas. Eles acreditavam estar no auge de seu poder, ignorando solenemente os avisos de seus contadores sobre a liquidez precária do grupo, preferindo focar na admiração vazia dos convidados que apenas buscavam favores ou acesso a novas oportunidades de investimento comercial rápido e muito lucrativo. O burburinho constante da multidão foi subitamente interrompido por um movimento rítmico vindo da entrada principal, onde os seguranças de preto abriram caminho para a chegada do convidado mais esperado. Um carro executivo blindado estacionou diante do tapete vermelho, e o silêncio começou a se espalhar como um rastro de pólvora entre os presentes que reconheceram o emblema do Grupo Valente. Arthur Valente saiu do veículo com sua presença magnética habitual. Mas foi a mulher que ele ajudou a desembarcar, que paralisou os corações de todos os que guardavam memórias daquele escândalo de 3 anos atrás. Helena surgiu como uma visão de poder absoluto, vestida em um esmeralda profundo que parecia capturar toda a luz do ambiente para si, realçando sua beleza agora madura e imponente. Cada passo que ela dava sobre o tapete era uma afirmação de sua nova realidade, uma coreografia de elegância e determinação que deixava claro que a noiva humilhada fora substituída por uma imperatriz. O colar de diamantes negros em seu pescoço brilhava com uma intensidade sombria, simbolizando a união com o homem mais poderoso do país e o fim definitivo de qualquer vestígio de submissão emocional. Arthur ofereceu o braço a Helena com um gesto de posse orgulhosa, conduzindo-a para dentro do salão sob o olhar estupefato de centenas de convidados que mal podiam acreditar no que viam. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som metálico de uma taça de cristal que escorregou das mãos trêmulas de Gabriel e se estilhaçou no chão de mármore. O impacto do vidro quebrando serviu como o sinal de início de um novo capítulo, onde as máscaras de superioridade dos Menezes começariam a cair diante da verdade nua e crua. Gabriel sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto observava Helena se aproximar com uma serenidade que ele nunca imaginou que ela pudesse possuir após o trauma que ele lhe causara. Ele tentou recompor sua postura de empresário bem-sucedido, mas seus olhos traíam o pânico de quem acabara de perceber que o passado não estava morto, mas sim armado e muito perigoso. Letícia, ao notar a reação do marido, apertou o braço dele com força, seu rosto distorcido por uma mistura de ódio, inveja e o medo instintivo de perder o controle da situação. A distância entre os dois casais diminuiu lentamente, criando um vácuo de tensão que atraiu a atenção de todos os fotógrafos e jornalistas presentes naquela noite de gala tão pretensiosa. Helena não desviou o olhar por um segundo sequer, mantendo uma expressão de cortesia glacial que desarmava qualquer tentativa de Gabriel de iniciar uma conversa casual ou hipócrita sobre os anos de ausência. Arthur permanecia ao lado dela como uma montanha de gelo, sua mera presença garantindo que ninguém ousasse desrespeitar a mulher que ele agora protegia com todos os recursos de seu império financeiro global. Finalmente, frente a frente, Gabriel forçou um cumprimento seco, tentando usar sua voz de comando para esconder o fato de que suas mãos estavam suando frio sob as luvas de seda. Ele mencionou, com um tom de sarcasmo mal disfarçado, que era uma surpresa ver Helena de volta ao círculo social que ela havia abandonado tão apressadamente após o cancelamento do casamento. Letícia interveio com um comentário ácido sobre como a cor verde combinava com o ressentimento, tentando diminuir a estatura moral de Helena diante dos olhares curiosos e julgadores da elite paulista ali reunida. Helena esperou que o silêncio se prolongasse apenas o suficiente
para que suas palavras tivessem o peso de uma sentença judicial definitiva e sem qualquer possibilidade de recurso posterior ou apelo. Ela respondeu, com uma voz clara e melodiosa que ecoou pelo salão, que não havia abandonado nada, mas sim investido seu tempo na construção de algo que a ganância de Gabriel jamais compreenderia. Ela observou que a cor verde simbolizava a esperança e a prosperidade, coisas que pareciam estar em falta nos balanços financeiros recentes do Grupo Menezes. Conforme os relatórios técnicos que ela analisara, Arthur interveio na conversa com sua autoridade natural, cumprimentando os anfitriões com uma polidez que carregava uma ameaça implícita de destruição econômica total para quem cruzasse o caminho de sua esposa oficial. Ele deixou claro que Helena era agora a diretora estratégica de todos os novos empreendimentos arquitetônicos do Grupo Valente, possuindo plenos poderes para decidir quais parcerias seriam mantidas ou sumariamente descartadas no futuro. A revelação atingiu Gabriel como um golpe físico, pois ele sabia que o sucesso de seu próximo projeto dependia inteiramente da aprovação ou do veto da mulher que ele traíra. Letícia tentou mudar de assunto, elogiando as joias de Helena de uma forma condescendente, que visava sugerir que elas eram apenas presentes de um marido rico e não conquistas de uma mulher independente. Helena sorriu levemente, um gesto que continha mais inteligência do que afeto, e explicou que cada diamante negro em seu colar representava uma lição aprendida sobre a natureza volátil e traiçoeira da lealdade humana. Ela acrescentou que Arthur valorizava sua mente acima de sua aparência, algo que parecia ser um conceito estranho para Letícia, que sempre dependera exclusivamente do sobrenome de seu pai para obter qualquer respeito. O grupo de convidados ao redor começou a se dispersar, mas o dano à imagem de Gabriel e Letícia já estava feito, com os sussurros agora focados em sua aparente fragilidade. Helena continuou a circular pelo salão, sendo recebida com uma deferência que ela nunca experimentara, quando era apenas a noiva do herdeiro da construtora Cavalcante, agora falida e esquecida por todos. Ela conversou com investidores estrangeiros em termos técnicos precisos, demonstrando um conhecimento profundo do mercado que deixou Gabriel ainda mais isolado em sua própria festa de gala, sentindo-se um intruso em seu território. Ao longo da noite, Helena percebeu como os aliados de Gabriel começavam a gravitar em direção a Arthur, buscando garantir sua permanência no lado vencedor da nova ordem que se estabelecia ali. A traição de Gabriel tornara-se uma piada de mau gosto nos círculos mais altos, onde a competência de Helena e o poder de Arthur eram vistos como a única moeda de troca legítima. Ela sentia a satisfação fria de ver o medo nos olhos de Letícia, que agora percebia que sua beleza e fortuna não seriam suficientes para protegê-la da tempestade que Helena estava orquestrando. Arthur aproximou-se de Helena durante um momento de pausa, entregando-lhe uma nova taça de champanhe e sussurrando palavras de encorajamento que mostravam o quanto ele admirava sua performance magistral naquele campo de batalha. Helena agradeceu com um olhar de cumplicidade, sentindo que o vínculo entre eles estava se tornando algo muito mais profundo do que um simples acordo comercial, de conveniência matrimonial e social. Eles eram uma unidade de combate. Dois predadores que haviam encontrado um no outro a parceria ideal para dominar o ecossistema implacável e hipócrita da alta finança e da política nacional. Gabriel tentou abordar Helena em um canto mais reservado, longe dos olhos vigilantes da imprensa, em uma tentativa desesperada de apelar para as memórias do passado e conseguir uma trégua comercial imediata. Ele falou sobre os erros de juventude e sobre como a pressão da família o forçara a tomar decisões das quais ele agora se arrependia profundamente em sua solidão corporativa. Helena ouviu o apelo com uma indiferença que feriu o ego de Gabriel mais do que qualquer grito ou acusação pública poderia ter feito naquele momento de vulnerabilidade forçada e tardia. Ela respondeu que o passado era um solo infértil onde nada mais poderia crescer, e que sua única preocupação atual era garantir a integridade dos projetos que levavam o selo de qualidade Valente.
Helena lembrou a Gabriel que ele mesmo havia dito que a união entre eles não trazia benefícios estratégicos e que ela simplesmente levara esse conselho a sério ao buscar uma aliança superior. Com um aceno de cabeça final, ela o deixou sozinho, com suas desculpas vazias. Voltando para o centro do salão, onde o brilho das luzes celebrava sua vitória incontestável e gloriosa. A gala continuou por horas, mas para Gabriel e Letícia, o evento tornara-se um funeral prolongado de suas ambições. Enquanto observavam Helena ser celebrada como a nova rainha da sociedade paulista. Cada brinde feito em homenagem ao casal Valente era um prego no caixão da reputação dos Menezes, que agora eram vistos como relíquias de um passado de corrupção e incompetência gerencial. Helena sentia a exaustão da batalha, mas era uma fadiga recompensadora, pois ela sabia que as sementes da destruição de seus inimigos haviam sido plantadas com uma precisão cirúrgica e letal. Arthur conduziu Helena para a saída no final da noite, garantindo que sua partida fosse tão majestosa quanto sua chegada, deixando um rastro de admiração e medo no coração de todos os presentes. Dentro do carro, o silêncio era de triunfo, um entendimento mútuo de que a primeira fase do plano fora executada com uma perfeição que superava todas as expectativas iniciais do contrato. Helena encostou a cabeça no ombro de Arthur por um breve momento, permitindo-se sentir humana novamente, após horas interpretando o papel de uma deusa vingadora e impecável no palco social. Ela olhou pela janela para a mansão que diminuía na distância, refletindo sobre como a justiça tinha uma forma irônica de se manifestar quando menos se esperava, através da inteligência e da paciência. O amanhã traria novos desafios, mas ela não tinha mais medo do escuro, pois agora ela era a luz que guiava o destino daqueles que um dia ousaram tentar apagá-la. A noiva abandonada morrera naquela noite de 3 anos atrás, e em seu lugar nascera uma mulher que o mundo nunca esqueceria. A esposa do Tayfet Arthur Valente, e senhora de si. Gabriel ficou parado na entrada da mansão, observando as lanternas traseiras do carro de Arthur desaparecerem na noite paulista, sentindo um frio que nenhuma riqueza ou sobrenome poderia dissipar de sua alma atormentada. Ele sabia que o jogo apenas começara e que Helena não teria misericórdia, pois ele mesmo a ensinara que no mundo dos negócios e do poder, o coração era o único órgão supérfluo e perigoso. O império que ele tentara salvar ao abandonar, lá estava agora à mercê da mulher que ele subestimara. E o arrependimento era um veneno amargo que ele teria que beber sozinho. Helena entrou na sede do Grupo Valente com uma confiança que emanava de cada passo firme sobre o mármore polido do saguão monumental de entrada. Como a nova diretora estratégica de arquitetura, ela não era apenas uma figura decorativa ao lado de Arthur, mas o cérebro por trás de uma reestruturação agressiva que visava dominar o mercado imobiliário nacional. Sua mesa estava coberta de relatórios confidenciais que detalhavam cada vulnerabilidade técnica dos projetos atuais de Gabriel, transformando anos de conhecimento íntimo em armas letais de precisão cirúrgica contra aqueles que um dia a desprezaram cruelmente hoje. O projeto de revitalização do Porto Maravilha tornou-se o campo de batalha principal, onde Helena decidiu desferir o golpe que isolaria definitivamente o Grupo Menezes dos investidores internacionais. Ela desenhou uma proposta tão inovadora e tecnicamente superior que os parceiros de Gabriel começaram a questionar a viabilidade das promessas vazias que ele vinha fazendo há meses sem qualquer resultado prático. A visão de Helena integrava sustentabilidade com alta rentabilidade, uma combinação que Arthur apoiava com todos os recursos financeiros necessários para garantir que nenhuma outra empresa pudesse competir com a excelência do Grupo Valente hoje em dia. Enquanto isso, Gabriel lutava para manter a fachada de controle dentro de sua própria diretoria, onde o clima era de desespero absoluto devido às recentes perdas de contratos vitais. Ele sabia que Helena estava por trás de cada movimento, mas a sofisticação dos ataques impedia que ele encontrasse qualquer base legal para contestar as manobras agressivas do conglomerado Valente. Letícia exigia que ele fizesse algo para salvar o nome da família Menezes, mas sua própria incompetência gerencial
tornava-se um obstáculo intransponível diante da inteligência superior de uma mulher que ele nunca deveria ter subestimado tão rudemente. Helena passava horas analisando os balanços auditados que Arthur lhe fornecia, descobrindo que a corrupção no Império dos Menezes era muito mais profunda do que ela imaginava inicialmente em seus planos. Havia evidências claras de desvio de fundos de pensão de funcionários para cobrir as perdas astronômicas causadas por Letícia em investimentos fracassados no mercado de luxo europeu e asiático de forma irresponsável. Essa descoberta deu a Helena o poder de não apenas destruir a empresa, mas de garantir que os responsáveis enfrentassem consequências criminais severas que manchariam o sobrenome Menezes por muitas e longas gerações futuras. Ainda, durante uma noite de tempestade em São Paulo, Helena e Arthur compartilharam um raro momento de tranquilidade na biblioteca da mansão, cercados pelo aroma de livros antigos e café. Arthur observou o brilho de determinação nos olhos dela e percebeu que seu interesse por Helena havia ultrapassado os limites de um contrato de conveniência puramente estratégico e corporativo. Ele começou a ver a mulher por trás da guerreira, alguém que possuía uma resiliência rara e uma capacidade de amar que ele, em sua frieza habitual, nunca soube cultivar ou sequer entender completamente antes de conhecer. Ela realmente. Arthur confessou que, inicialmente, havia apenas como um instrumento para consolidar seu controle acionário, mas que agora admirava a forma como ela transformava a dor em uma força construtiva e poderosa. Ele prometeu que, independentemente do resultado final da batalha contra Gabriel, Helena teria sempre um lugar seguro e respeitado ao seu lado, dentro do império que estavam construindo juntos agora. Helena sentia uma emoção desconhecida aquecer seu peito, uma sensação de pertencimento que ela não experimentava desde que fora abandonada às vésperas de seu casamento, fracassado e publicamente humilhado diante de toda a sociedade. No dia seguinte, Helena liderou uma visita técnica ao canteiro de obras do edifício Esmeralda, onde as falhas estruturais que ela descobriu ameaçavam a segurança de centenas de futuros moradores desavisados. Ela convidou os principais órgãos de fiscalização e a imprensa especializada para uma inspeção surpresa, munida de evidências técnicas que Gabriel tentara esconder através de subornos e relatórios de engenharia fraudulentos e criminosos. A presença de Helena no local, usando capacete e botas de segurança, demonstrava sua autoridade prática e seu compromisso inabalável com a ética profissional que Gabriel havia abandonado por pura e simples ganância desmedida hoje. Gabriel apareceu no local visivelmente alterado, tentando impedir a entrada dos fiscais e acusando Helena de perseguição pessoal e tentativa de difamação corporativa, sem provas concretas ou fundamentos técnicos legítimos hoje. No entanto, a calma de Helena diante da fúria dele apenas ressaltava sua posição de superioridade moral e profissional, enquanto ela explicava aos repórteres cada irregularidade encontrada nos pilares de sustentação principais. O desespero de Gabriel era evidente para todos os presentes, transformando o que deveria ser um momento de defesa empresarial em uma confissão pública de sua própria negligência e falta de caráter ético total. A repercussão do escândalo nas obras foi imediata, com as ações do Grupo Menezes despencando na Bolsa de Valores e causando pânico entre os acionistas que ainda acreditavam na solidez daquela instituição antiga. Helena aproveitou a queda nos preços para aconselhar Arthur a iniciar uma aquisição hostil das ações minoritárias, garantindo que o Grupo Valente tivesse voz ativa nas futuras decisões sobre o destino daquela empresa moribunda. Cada passo era calculado para asfixiar financeiramente os inimigos, retirando deles a única coisa que ainda lhes conferia algum status social ou poder político dentro da estrutura corrupta da elite nacional atual. Arthur e Helena começaram a sincronizar seus movimentos de forma quase telepática, agindo como uma unidade de combate que deixava os adversários desorientados e sem qualquer capacidade de resposta eficaz ou duradoura. Ele protegia a reputação dela contra os ataques de Letícia, enquanto Helena fornecia a visão técnica que permitia a Arthur
expandir seus domínios para áreas que ele antes considerava excessivamente arriscadas ou complexas tecnicamente. A admiração mútua transformava-se lentamente em uma cumplicidade profunda, onde os limites entre o negócio e o sentimento pessoal começavam a se tornar cada vez mais tênues e intensos para ambos ultimamente. Dentro da residência dos Menezes, o clima era de guerra civil, com Letícia culpando Gabriel por não ter sido capaz de prever o retorno triunfal e vingativo de Helena Cavalcanti. Eles não percebiam que sua própria arrogância fora o veneno que consumira as bases de sua união, tornando-os vulneráveis a qualquer um que tivesse a coragem de confrontar suas mentiras e manipulações baratas. O luxo que antes os cercava agora parecia uma prisão dourada, onde cada objeto de valor era um lembrete constante da dívida imensa que eles haviam acumulado ao longo dos anos de irresponsabilidade financeira crônica. Helena descobriu que Gabriel havia usado propriedades da família Cavalcanti como garantia para empréstimos clandestinos que nunca foram pagos, o que significava que ela poderia reivindicar legalmente essas terras de volta para si. Essa revelação trouxe uma satisfação profunda, pois permitia que ela restaurasse o legado de seus antepassados e apagasse de vez o rastro de destruição que Gabriel deixara ao seu redor após a traição. Ela preparou a documentação necessária com um zelo quase religioso, sentindo que a justiça não era apenas uma ideia abstrata, mas algo que ela poderia tocar e moldar com suas próprias mãos habilidosas. Agora, Arthur começou a notar pequenos detalhes na personalidade de Helena que o cativavam, como a forma como ela defendia seus subordinados ou sua dedicação incansável ao bem-estar das comunidades afetadas pelas obras. Ele percebeu que sua esposa contratual possuía uma integridade que era rara no mundo em que ele vivia, e isso o fazia querer protegê-la de toda a sujeira que ainda estava por vir, o desejo de mantê-la ao seu lado para sempre. Não por necessidade corporativa, mas por vontade própria. Tornou-se uma certeza silenciosa, que ele ainda não sabia como expressar em palavras formais adequadas. Eles organizaram uma reunião de emergência com os maiores credores do Grupo Menezes, onde Helena apresentou um plano de reestruturação que envolvia a remoção completa de Gabriel e Letícia de qualquer cargo de liderança. O peso do Grupo Valente por trás dessa proposta tornou impossível para os bancos recusarem a oferta, selando o destino de Gabriel como um pária dentro do mesmo mercado que ele antes dominava com mãos de ferro. Helena sentia que o clímax de sua jornada estava próximo, e a antecipação de ver o fim daquele ciclo de mentiras lhe dava uma energia renovada e quase inesgotável hoje em dia. Gabriel tentou uma última cartada desesperada, enviando mensagens secretas para Helena, sugerindo um encontro privado para negociar uma saída honrosa que não envolvesse a destruição total de sua imagem perante a sociedade nacional. Helena mostrou as mensagens a Arthur com um desdém evidente, provando que sua lealdade era absoluta e que ela não tinha qualquer intenção de cair nas armadilhas sentimentais de um homem que a traíra. Eles riram juntos da mediocridade de Gabriel, fortalecendo ainda mais o laço de confiança que os unia contra as sombras do passado que teimavam em tentar interferir no presente glorioso que construíram juntos. Gabriel passava noites sem dormir, consumido pela paranoia de que Helena estava vigiando cada um de seus passos através de uma rede invisível de informantes e espiões dentro de sua própria organização corrupta. Ele começou a desconfiar de Letícia, acreditando que ela poderia traí-lo para salvar a própria pele quando o navio dos Menezes finalmente começasse a afundar de forma definitiva nas águas do escândalo. A desintegração psicológica do vilão era o prelúdio perfeito para a queda final que Helena estava preparando com a paciência de uma tecelã que não admite erros no desenho de sua vingança justa e necessária. Helena desenhou o esboço final da nova sede do Grupo Valente, que seria construída sobre as ruínas do maior terreno que um dia pertencera aos Menezes, simbolizando a vitória da luz sobre a corrupção. O edifício teria uma estrutura de vidro e aço que refletiria o horizonte de São Paulo, servindo como um farol de inovação e honestidade
para todos os novos empreendedores que buscassem o sucesso real. Arthur aprovou o projeto imediatamente, vendo nele não apenas um prédio, mas a materialização do espírito inquebrável de Helena e da força imensa da parceria que eles haviam forjado sob as chamas da adversidade extrema. No final do capítulo, Helena olhou para o anel de casamento em seu dedo e percebeu que, embora tenha começado como um contrato, o que ela sentia por Arthur era real e profundo. Ela não era mais a mulher definida por uma traição, mas uma líder respeitada, uma esposa amada e uma estrategista que havia conquistado o seu lugar no topo do mundo corporativo. O próximo passo seria a revelação final que destruiria os Menezes de uma vez por todas. E ela estava pronta para enfrentar esse destino com a coragem de quem já perdeu tudo e renasceu gloriosa hoje. Arthur providenciou para que as provas de evasão fiscal dos Menezes fossem entregues às autoridades federais de forma anônima, garantindo que o cerco se fechasse sem que houvesse qualquer possibilidade de fuga ou suborno. Helena monitorava o processo com a atenção de um falcão, garantindo que cada peça de informação fosse usada no momento exato para causar o máximo impacto e desestruturação no sistema de defesa de Gabriel. Eles sabiam que a batalha estava quase ganha, mas a vigilância constante era necessária para evitar qualquer surpresa de última hora que pudesse colocar em risco todo o trabalho estratégico realizado arduamente nos bastidores. O palco estava pronto para a reunião de acionistas que ocorreria na manhã seguinte, onde Helena faria sua apresentação final e tomaria posse oficial de parte dos ativos que Gabriel tentara roubar dela. Ela revisou seu discurso uma última vez, garantindo que cada palavra fosse uma adaga de verdade disparada contra a hipocrisia daqueles que a trataram como lixo no passado de sua vida pessoal. Arthur estava ao seu lado, uma presença sólida e protetora que lhe dava a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eles sairiam vitoriosos e mais unidos do que nunca em sua trajetória de glória absoluta. A noite caiu sobre a metrópole com uma promessa de mudança radical, enquanto Helena observava as luzes da cidade do alto de sua cobertura, sentindo o poder correr por suas veias como um fogo controlado. O silêncio da mansão era preenchido apenas pela batida rítmica de seu coração determinado, que não conhecia mais o medo ou a hesitação diante do combate iminente que definiria seu futuro definitivo. Ela fechou os olhos por um momento, visualizando a queda de Gabriel e a ascensão de sua nova vida, grata por ter tido a força necessária para transformar cada lágrima em um degrau rumo ao topo. Số từ 2019, đang chờ tiếp tại chương 6, you said, continue, Tay-Tay, Brazil Custom Gem Tay-Tay, Brazil said, Xiong Zes. O sol da manhã de segunda-feira filtrava-se através das imensas janelas de vidro fumê da sala de conferências principal do Grupo Menezes, onde o ar estava carregado com uma eletricidade quase palpável de desespero e expectativa. Gabriel sentava-se à cabeceira da mesa, tentando manter uma postura de comando inabalável. Embora o tremor quase imperceptível em suas mãos denunciasse o pavor que consumia suas entranhas diante da iminente votação de destituição, os acionistas minoritários cochichavam entre si, lançando olhares de desconfiança absoluta para o homem que prometera lucros astronômicos e entregara apenas escândalos estruturais e crises financeiras graves. Letícia Menezes entrou na sala com um vestido vermelho provocante, carregando um envelope pardo que ela pretendia usar como sua última granada de fragmentação contra a reputação impecável de Helena Cavalcante Valente. Ela acreditava piamente que, ao expor fotos manipuladas e registros financeiros forjados de 3 anos atrás, conseguiria desviar a atenção dos crimes reais cometidos por sua própria família contra o mercado nacional. Sua arrogância impedia que ela percebesse que cada passo seu estava sendo monitorado pela rede de segurança de Arthur, que já havia neutralizado os hackers responsáveis pela criação das falsas evidências incriminatórias rasteiras. Helena entrou no recinto no exato momento em que o burburinho atingia seu ápice, acompanhada por uma equipe de advogados e peritos técnicos que carregavam pastas repletas de provas irrefutáveis e definitivas.
Sua presença silenciou o ambiente instantaneamente, pois ela emanava uma autoridade que transcendia o cargo de diretora estratégica, parecendo uma juíza pronta para proferir uma sentença histórica e irrecorrível. Arthur Valente caminhava logo atrás, sua expressão gélida, servindo como um aviso silencioso de que qualquer tentativa de agressão verbal contra sua esposa seria respondida com a força total de seu império financeiro global. Hoje, sem pedir permissão, Letícia levantou-se e jogou o conteúdo do envelope sobre a mesa central, gritando acusações histéricas sobre uma suposta fraude que Helena teria cometido antes de desaparecer da cidade anos atrás. Ela tentou pintar Helena como uma oportunista que se casara com Arthur apenas por interesse econômico, buscando invalidar todas as denúncias técnicas feitas contra o edifício Esmeralda, através de ataques pessoais sórdidos. Os acionistas olharam para os documentos com confusão, mas Helena não demonstrou qualquer sinal de irritação ou nervosismo, mantendo um sorriso enigmático que desarmou completamente a fúria cega de sua antiga rival. Helena aproximou-se da tela de projeção e acionou um controle remoto, substituindo as fotos falsas de Letícia por diagramas estruturais detalhados que mostravam a substituição criminosa de materiais na fundação do prédio. Ela explicou com clareza técnica como Gabriel autorizara o uso de concreto de baixa qualidade para desviar milhões de reais para contas numeradas no exterior, comprometendo a vida de centenas de famílias. As provas incluíam e-mails assinados digitalmente e gravações de áudio, onde Gabriel discutia abertamente os subornos pagos aos fiscais corruptos para ignorarem as rachaduras críticas que já apareciam nos andares inferiores da obra. O silêncio que se seguiu à apresentação de Helena foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Gabriel, que sentia o cerco se fechar ao redor de seu pescoço de forma definitiva. Ele tentou gaguejar uma defesa, alegando que os documentos haviam sido forjados por competidores invejosos. Mas Arthur interveio com uma voz que cortou o ar como uma lâmina de aço afiada. Arthur revelou que o Grupo Valente já detinha 60% das dívidas do Grupo Menezes e que a falência oficial seria declarada se Gabriel não renunciasse imediatamente a todos os seus cargos e privilégios. Letícia, percebendo que o navio estava afundando, tentou se distanciar do marido, afirmando diante de todos que não tinha conhecimento das manobras ilegais de Gabriel e que também fora uma vítima de suas mentiras. Ela implorou para que os acionistas mantivessem seu pai na presidência do conselho, mas Helena revelou a segunda parte do dossiê, que incriminava diretamente o patriarca dos Menezes em esquemas de lavagem de dinheiro. A traição de Letícia contra o próprio marido não surtiu o efeito desejado, servindo apenas para mostrar a falta de caráter crônica que definia toda aquela linhagem de aristocratas decadentes e corruptos. Nesse momento crucial, as portas duplas da sala foram abertas por agentes da Polícia Federal, que portavam mandados de prisão preventiva contra Gabriel e os principais executivos envolvidos na fraude do edifício Esmeralda. A cena era digna de um drama cinematográfico, com as algemas brilhando sob as luzes frias da sala de reuniões, enquanto Gabriel era conduzido para fora sob o olhar de desprezo dos presentes. Ele olhou para Helena uma última vez, buscando algum traço de misericórdia ou arrependimento em seus olhos, mas encontrou apenas a justiça fria de quem fora forjada na dor e no abandono amargo. Letícia desabou em sua cadeira, as lágrimas borrando a maquiagem cara enquanto percebia que sua fortuna, seu status e seu futuro haviam evaporado em questão de minutos devido à sua própria ganância desmedida. Ela tentou apelar para a antiga amizade que as famílias mantinham, mas Helena respondeu que a única coisa que restava entre elas era a conta final de uma dívida moral que fora paga com juros. A queda dos Menezes não era apenas um evento financeiro, mas a purificação de um mercado que fora contaminado pela falta de ética e pela arrogância de quem se julgava acima da lei. Arthur colocou a mão sobre o ombro de Helena em um gesto de apoio público, sinalizando aos acionistas remanescentes que o Grupo Valente assumiria a gestão dos projetos inacabados para garantir a segurança dos compradores. Ele deixou claro que Helena
seria a responsável exclusiva por auditar cada centímetro das obras de Gabriel, transformando os escombros da corrupção em novos padrões de excelência e integridade arquitetônica nacional. A confiança dos investidores começou a retornar quase instantaneamente, pois o nome de Helena, agora, era sinônimo de competência inabalável e coragem moral diante das adversidades mais profundas da vida corporativa moderna. Após a saída da polícia e dos advogados, Helena e Arthur permaneceram sozinhos na imensa sala, que antes era o centro do poder de seus inimigos mais ferrenhos e cruéis do passado. Helena respirou fundo, sentindo um peso imenso ser retirado de seu peito, enquanto observava o horizonte da cidade através das janelas que agora pareciam mais claras e brilhantes do que nunca. Ela não sentia uma alegria efêmera pela destruição de Gabriel, mas sim uma paz profunda por ter cumprido sua promessa de restaurar a verdade e proteger aqueles que não tinham voz contra os poderosos corruptos. Arthur caminhou até ela e entregou-lhe uma pasta contendo a escritura original das terras da família Cavalcante, que ele havia recuperado secretamente como um presente de vitória para sua esposa e aliada. Ele confessou que ver Helena lutar com tanta dignidade o fizera perceber que ele não queria apenas uma sócia, mas uma companheira para compartilhar toda a vida que ainda tinham pela frente, juntos. Helena aceitou o documento com as mãos trêmulas de emoção, percebendo que o ciclo de perdas finalmente terminara e que um novo capítulo de construção real estava começando com alicerces de amor e respeito mútuo. Eles saíram do prédio do Grupo Menezes, sob o fogo cruzado dos flashes dos repórteres. Mas desta vez, Helena não estava fugindo ou se escondendo atrás de óculos escuros para evitar o julgamento alheio. Ela caminhava de cabeça erguida, de mãos dadas com o homem que acreditara nela quando ninguém mais ousava fazer, representando a vitória de todas as mulheres que foram subestimadas e traídas por sistemas machistas. A notícia da prisão de Gabriel e da ascensão de Helena como a nova salvadora do setor imobiliário espalhou-se como um incêndio, mudando para sempre a percepção de poder na alta sociedade paulista. Enquanto o carro de Arthur se afastava do local, Helena viu pelo retrovisor a fachada do edifício que um dia simbolizara sua humilhação, agora sendo cercado por faixas de interdição e perícia criminal definitiva. Ela sabia que os próximos meses seriam exaustivos, com depoimentos judiciais e a complexa tarefa de reconstruir o que fora destruído, mas sentia-se pronta para o desafio com uma energia renovada. A presença constante de Arthur ao seu lado dava-lhe a segurança necessária para enfrentar qualquer tempestade residual que o colapso dos Menezes pudesse gerar nos bastidores do poder político e econômico do grande país. À noite, na tranquilidade da mansão, Helena e Arthur celebraram a vitória com um jantar íntimo, longe das câmeras e da hipocrisia dos salões de festa onde a batalha fora travada intensamente. Eles conversaram sobre o futuro, não apenas como parceiros de negócios, mas como um casal que aprendera a confiar um no outro através das provações mais difíceis e dolorosas possíveis. Helena percebeu que o cancelamento de seu casamento com Gabriel fora, na verdade, o maior livramento de sua vida, permitindo que ela encontrasse seu verdadeiro potencial e o homem que realmente merecia seu coração e lealdade. Arthur admitiu que sua visão de mundo fora limitada pela sua própria frieza antes de conhecer a paixão e a determinação que Helena aplicava em tudo o que fazia profissionalmente e pessoalmente. Ele prometeu que o Grupo Valente seria apenas o começo de uma nova era, onde a arquitetura de Helena transformaria a paisagem urbana com beleza, funcionalidade e, acima de tudo, uma honestidade inabalável. O brinde que fizeram naquela noite não era apenas pelo sucesso financeiro, mas pela descoberta de uma conexão humana profunda que nenhum contrato matrimonial poderia ter previsto ou garantido de forma tão autêntica e forte. A desintegração psicológica de Letícia continuou nos dias seguintes, com ela sendo forçada a vender suas joias e propriedades de luxo para pagar os advogados que tentavam evitar sua própria prisão por cumplicidade. Ela descobriu que os amigos que tanto prezava nos tempos de glória
haviam desaparecido no primeiro sinal de crise, deixando-a isolada em um apartamento alugado que cheirava a mofo e arrependimento amargo. A justiça poética de ver a mulher que tentara roubar a vida de Helena, agora vivendo nas sombras, era um lembrete constante de que a arrogância sempre precede a queda mais dolorosa. Gabriel, dentro de sua cela fria, passava as horas revisando mentalmente onde seu plano de poder absoluto falhara, sem perceber que sua maior falha fora subestimar o espírito inquebrável da mulher que ele amara. Ele via as notícias sobre o sucesso de Helena na televisão da prisão, sentindo uma mistura corrosiva de inveja e desejo por uma vida que ele mesmo jogara fora por ganância. O nome Cavalcanti, que ele tentara apagar da história, brilhava agora com mais intensidade do que nunca, enquanto o seu próprio sobrenome tornava-se sinônimo de vergonha nacional e infâmia corporativa definitiva perante o público brasileiro. Helena iniciou os trabalhos de restauração no edifício Esmeralda, contratando os melhores engenheiros do país para corrigir os erros estruturais de Gabriel e garantir a segurança absoluta de todos os futuros moradores do local. Ela fazia questão de supervisionar pessoalmente as obras, conversando com os operários e garantindo que cada material utilizado estivesse dentro das normas técnicas mais rigorosas e éticas do mercado de construção atual. Sua liderança humanizada conquistou o respeito de todos no canteiro, criando uma cultura de trabalho baseada na transparência e no orgulho de construir algo que duraria por muitas gerações futuras sem perigo algum. O capítulo encerrou-se com Helena parada no topo do edifício, em construção, observando o pôr do sol que pintava o céu de roxo e ouro, refletindo a majestade de sua própria jornada de superação. Ela sentia que sua missão de justiça fora cumprida e que agora poderia finalmente focar em construir sua própria felicidade ao lado de Arthur. Livre das sombras do passado traído, o amanhã traria o veredito final do tribunal e a consolidação de seu novo império. Mas, naquele momento, o silêncio da vitória era a música mais doce que ela já ouvira em toda a sua vida de arquiteta. O tribunal estava mergulhado em um silêncio sepulcral, enquanto o juiz federal lia a sentença definitiva que selaria o destino de Gabriel e seus cúmplices no esquema de corrupção imobiliária. Helena permanecia sentada na primeira fileira, vestindo um conjunto de seda azul marinho que exalava uma serenidade quase glacial diante da ruína daqueles que um dia a traíram sem piedade. Cada palavra, pronunciada pelo magistrado, era como um martelo batendo sobre as mentiras que sustentaram o império dos Menezes por décadas de arrogância e manipulações financeiras obscuras dentro da elite nacional. Gabriel foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por fraude estrutural, lavagem de dinheiro e tentativa de obstrução da justiça durante as investigações conduzidas pelo Grupo Valente. Ao ouvir o veredito, ele desabou sobre a mesa da defesa, com o rosto escondido entre as mãos trêmulas, percebendo que sua ambição desmedida o levara ao abismo absoluto e solitário. Letícia, embora tenha evitado a prisão imediata, foi sentenciada a pagar multas astronômicas que resultariam no confisco de todos os seus bens remanescentes e na anulação total de seu prestígio social. Helena observou a saída dos réus algemados com uma compaixão distante, sentindo que o peso da vingança havia se dissipado para dar lugar a um sentimento de dever cumprido e honra restaurada. Ela não sentia a euforia vazia da derrota alheia, mas sim a gratidão profunda por ter tido a coragem de transformar sua dor em uma ferramenta de justiça para si e para os outros. Arthur Valente, sempre ao seu lado, apertou sua mão discretamente sob a mesa. Um gesto de apoio que simbolizava o fim de uma era de lutas e sombras persistentes. A imprensa aguardava ansiosamente do lado fora do fórum. Mas Helena escolheu sair por uma porta lateral, evitando o espetáculo midiático que tanto a ferira no passado traumático de sua vida. Ela queria que seu trabalho falasse mais alto do que o escândalo de seu divórcio ou a prisão de seu ex-noivo, focando agora na reconstrução do legado da família Cavalcanti. Com o apoio financeiro e estratégico de Arthur,
Ela já havia iniciado os trâmites para fundar o Instituto Cavalcante de Arquitetura Social, voltado para habitações populares seguras e sustentáveis na capital. 3 meses se passaram desde o julgamento, e a vida de Helena florescia em uma escala que ela jamais ousaria imaginar nos dias sombrios de seu isolamento voluntário em São Paulo. A torre residencial que ela projetou, agora renomeada como Edifício Fênix, estava pronta para ser inaugurada como o novo padrão de integridade e beleza do mercado imobiliário brasileiro contemporâneo. Cada detalhe da construção refletia a mente brilhante de uma mulher que aprendeu a ler a estrutura da realidade e a moldar o futuro com as próprias mãos determinadas e muito habilidosas. Na noite da inauguração, o topo do edifício estava iluminado por luzes suaves que dançavam sobre a fachada de vidro e aço, criando um efeito hipnotizante que atraía olhares de toda a metrópole. Helena vestia um longo vestido pérola que lembrava a luz da lua, caminhando entre os convidados com a graça de quem conquistou o seu próprio lugar no mundo por mérito próprio. Ela era saudada não mais como a esposa do magnata, mas como a arquiteta visionária que salvara o setor de um colapso iminente causado pela corrupção de homens medíocres e gananciosos. Arthur aproximou-se dela na varanda privativa que dava para o horizonte iluminado da cidade, segurando 2 taças de cristal com um champanhe reservado apenas para as ocasiões mais raras e especiais de sua vida. Ele olhou para Helena com uma admiração que transcendia qualquer contrato ou aliança estratégica, reconhecendo nela a alma gêmea que o destino colocara em seu caminho de forma tão inesperada e transformadora. O silêncio entre eles era carregado de uma intimidade que fora construída tijolo por tijolo, através de segredos compartilhados e vitórias conquistadas em campos de batalha corporativos extremamente áridos. Ele retirou do bolso um envelope pequeno e entregou-o a Helena, explicando que aquele era o documento oficial de dissolução da cláusula de conveniência do contrato matrimonial que eles assinaram anos atrás. Arthur declarou que não precisava mais de um papel para garantir a lealdade de Helena, pois o que sentia por ela era um compromisso de alma que nenhuma lei humana poderia descrever. Ele pediu que ela permanecesse ao seu lado não por obrigação, mas por amor, oferecendo-lhe uma nova aliança que simbolizava uma união eterna baseada na verdade e no respeito. Helena sentiu as lágrimas de felicidade banharem seu rosto enquanto lia as palavras de Arthur, percebendo que o vazio deixado pela traição de Gabriel fora finalmente preenchido por algo muito mais sólido e real. Ela aceitou a nova aliança, selando um pacto de amor que não conhecia as sombras do interesse financeiro ou da manipulação social que antes definia suas relações com as outras pessoas. Eles se beijaram sob as estrelas, no topo do império que construíram juntos, sentindo que a vida finalmente começava em sua plenitude mais absoluta e gloriosa para ambos a partir de agora. A notícia do casamento real de Helena e Arthur espalhou-se rapidamente, mas desta vez o público reagiu com uma admiração genuína por uma história de superação que inspirava milhares de mulheres traídas. Helena tornou-se um ícone de resiliência, frequentemente convidada para palestras sobre ética profissional e empoderamento feminino em grandes universidades e fóruns internacionais de economia e arquitetura de alto nível. Ela usava sua plataforma para denunciar a corrupção e incentivar a transparência, garantindo que o mercado imobiliário nunca mais fosse o mesmo após sua passagem triunfal e decidida pelos círculos de poder. Enquanto isso, Letícia Menezes tentava sobreviver em uma realidade onde seu sobrenome não abria mais portas e sua beleza já não era suficiente para esconder a vacuidade de seu caráter moral e ético. Ela trabalhava em cargos administrativos de baixo escalão, sendo frequentemente reconhecida e humilhada por ex-colegas que um dia a bajulavam nos salões de festas mais exclusivos do país de forma hipócrita. A queda social fora um castigo mais doloroso do que a prisão, pois a forçava a encarar diariamente a própria mediocridade em um mundo que valorizava apenas a competência e a integridade real. Gabriel, dentro da penitenciária, ocupava seu tempo na biblioteca,
Lendo sobre os sucessos de Helena e sentindo o gosto amargo do arrependimento corroer o pouco que restava de sua sanidade e orgulho ferido. Ele percebeu tarde demais que a mulher que ele abandonara era o verdadeiro tesouro de sua vida, e que sua ganância o cegara para a única lealdade que realmente importava no final das contas. A solidão de sua cela era o espelho de sua alma, vazia de propósitos nobres e repleta de memórias de uma glória falsa que ele nunca soube como sustentar honestamente. O Instituto Cavalcanti floresceu sob a supervisão direta de Helena, transformando favelas em bairros planejados com saneamento básico, centros comunitários e áreas verdes que traziam dignidade para milhares de famílias carentes da região metropolitana. Ela sentia que cada casa construída era uma forma de curar as feridas do passado, usando sua inteligência estratégica para combater a desigualdade que antes ela apenas observava de longe em sua bolha de privilégios. A arquitetura tornara-se sua linguagem de amor para com o mundo, uma forma de deixar uma marca indelével de bondade e justiça na terra. Arthur apoiava todos os projetos de Helena com um entusiasmo que surpreendia seus sócios, provando que o amor o transformara em um homem mais sensível e preocupado com o impacto social de sua imensa fortuna. Eles viajavam pelo mundo em missões humanitárias, unindo o poder do Grupo Valente com a visão social do Instituto Cavalcanti para criar modelos de desenvolvimento que pudessem ser replicados em outros países em desenvolvimento. A parceria deles era agora o exemplo máximo de como o poder e a compaixão podiam caminhar juntos para gerar mudanças reais e duradouras na sociedade global atual. Anos depois, Helena deu à luz a uma menina, a quem chamou de Vitória, como uma homenagem constante à jornada de superação que a trouxera até aquele momento de felicidade plena e indescritível alegria. Ela ensinou à filha desde cedo que o valor de uma pessoa não reside no dinheiro que possui, mas na integridade de suas ações e na força de seu caráter diante das adversidades. A família Valente Cavalcanti tornou-se um símbolo de uma nova elite focada na construção de um futuro melhor para todos, longe das sombras da corrupção e da arrogância do passado. Helena costumava levar Vitória para visitar as obras do Instituto, mostrando-lhe como o suor e a dedicação podiam transformar o concreto em esperança para aqueles que mais precisavam de um teto seguro. Ela queria que sua filha crescesse com o entendimento de que a inteligência deve ser usada para elevar os outros, e não para oprimi-los em busca de ganhos pessoais e efêmeros. O legado de Helena estava garantido, não apenas nos edifícios que ela projetou, mas no coração das pessoas que ela ajudou e na educação de sua própria linhagem futura e honrada. Em uma tarde ensolarada, Helena sentou-se em um banco no jardim da mansão, observando Arthur brincar com Vitória, enquanto o sol se punha no horizonte com cores vibrantes e acolhedoras de paz. Ela fechou os olhos por um instante e lembrou-se daquela mensagem de texto no dia do seu primeiro casamento, percebendo como aquele momento de dor extrema fora o início de tudo. Sem a traição de Gabriel, ela nunca teria descoberto sua verdadeira força, nem teria encontrado o amor profundo de Arthur, que agora preenchia cada canto de sua vida de forma magnífica. Ela abriu os olhos e sorriu para sua família, sentindo uma gratidão imensa por cada obstáculo que enfrentou, pois cada pedra no caminho servira para construir o castelo de sua felicidade presente e eterna. Helena sabia que a vida ainda traria novos desafios, mas ela não tinha mais medo, pois possuía as ferramentas necessárias para vencer qualquer batalha com elegância, inteligência e um coração puro. O destino fora generoso ao lhe dar uma segunda chance, e ela a aproveitara com toda a intensidade de uma alma que nasceu para brilhar intensamente sob a luz da verdade. O livro de sua vida estava agora repleto de capítulos de glória, onde a protagonista não era mais uma vítima das circunstâncias, mas a autora de seu próprio destino vitorioso e cheio de luz. Ela levantou-se para se juntar a Arthur e Vitória, caminhando com a mesma firmeza que a levara ao topo do mundo corporativo e social do país que ela tanto amava. A história da noiva abandonada que se tornou a esposa do Tai Fiat
e arquiteta de sucesso, era agora uma lenda de esperança que ecoaria pelos séculos como um hino à resiliência humana feminina. Naquela noite, sob o brilho suave das estrelas, Helena e Arthur renovaram seus votos em uma cerimônia privada no jardim, prometendo um ao outro uma lealdade que transcendia o tempo e o espaço terrestre. Eles sabiam que sua união era um farol de integridade em um mundo muitas vezes sombrio, e estavam determinados a manter essa luz acesa para as gerações futuras que viriam depois deles. A jornada de Helena Cavalcante Valente chegara a um ápice de plenitude, provando que a verdadeira nobreza nasce da alma e se manifesta na coragem de lutar pelo que é certo e justo sempre.